Olá, eu sou Fábia de Mello e nós vamos dar agora prosseguimento ao curso Apicultura para Iniciante. Nós estamos no módulo 6, Manejo das Colônias, parte 3, Alimentação. Na parte 1 e 2 desse módulo, nós vimos como nos preparar para realizar as revisões, o que observar e quando realizar cada revisão. E depois vimos também como resolver as situações que vão sendo observadas durante o manejo no apiário. Uma dessas situações é a necessidade de alimentação, e é isso que a gente vai tratar agora na parte 3. Então, vamos primeiro falar um pouquinho do quando alimentar e por que alimentar essas colmeias, né? Então, a apicultura é uma atividade que depende da flora apícola. E as abelhas, elas sabem que essa flora apícola é sazonal e evoluíram para armazenar o alimento delas no período da florada para poderem se alimentar tranquilamente no período de escassez da florada. Só que nós estamos tirando esse alimento armazenado. É o nosso mel, é o nosso pólen, nós estamos recolhendo para a gente usar em nosso benefício. Então, no período em que há falta de recursos naturais para as abelhas, é necessário que a gente forneça uma alimentação para suplementar as necessidades dela. Veja bem, nós vamos fornecer alimentação para suplementar as necessidades. Não é para que elas produzam mel com o xarope que a gente vai estar fornecendo, tá bom? Bom, quando fornecer esse alimento, às vezes não é tão fácil assim de se observar, principalmente o apicultor iniciante. Vocês estão vendo aí um apiário no Nordeste do Brasil nessa foto. No Nordeste é muito fácil. No período de escassez de florada, coincide com o período de escassez de chuvas. Então, você não tem. As plantas perdem inclusive suas folhas. Então, o apicultor já sabe, não tem nem folha, imagine flor, né? Nesse período é o período que eles vão estar fornecendo alimento. Mas em outras regiões não é tão fácil anotar assim, porque a mata está sempre verde. Então, a gente vai aqui dar algumas dicas para vocês, mas quero lembrar que é necessário que vocês verifiquem na região de vocês. Conversem com apicultores mais experientes, vão até associações e cooperativas. Conversar é muito bom. Vocês vão trocar experiências e vão aprender muito. E aí, pergunte quando é que o pessoal está alimentando, o que, que eles estão usando para alimentar. E aí já são boas dicas para vocês também, tá bom? Então, no Nordeste, coincide com a época da estiagem. No Norte, o período da alimentação, geralmente na época chuvosa. No Centro-Oeste, também é na época chuvosa. No Sul, vai ser no final do outono e no inverno. E nas regiões de floradas tóxicas, a gente deve alimentar 30 dias antes do período do florescimento dessas floradas. Aqui a gente está falando basicamente do barbatimão, que é uma planta que ocorre em várias regiões do Brasil, e ela é tóxica, ela é responsável pela doença que a gente chama de cria ensacada brasileira, porque a cria ensacada mesmo, ela é provocada por um fungo. E aqui no Brasil tem sintomas muito parecidos, mas é provocado pela intoxicação do barbatimão, tá bom? Então, para evitar isso, a gente, no período do florescimento do barbatimão, a gente fornece ali uma alimentação, começa 30 dias antes, justamente para poder as abelhas desviar as abelhas da florada do barbatimão. E o que a gente vai fornecer para as abelhas, né? Bom, as abelhas elas se alimentam de água. Água é alimento. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui, quando eu dou curso, quando eu dou palestra. Água é alimento. Se alimentam de mel, que é um alimento energético, ou néctar, né? E do pólen, que é o alimento proteico. Então, o que vocês vão fornecer? Vocês vão fornecer um substituto para o mel, um substituto para o pólen, vão fornecer água. Isso aí vai depender muito da disponibilidade dos recursos de cada região. Então, eu volto a insistir, converse. Vamos começar então pela água, vamos entender por que a gente tem que fornecer água para as abelhas. Então, para que elas usam a água? A Maria Tereza já falou bastante no módulo de instalação do apiário, mas a gente vai reforçar aqui. Elas usam água para regular o metabolismo, para diluir o alimento quando ele cristaliza ou quando a gente fornece alimento sólido, para regular a temperatura da colônia e regular a umidade relativa do ar dentro da colônia. Então, vocês estão vendo aí, olha essa foto,
Ela foi tirada aqui no Piauí, no período de estiagem, e vocês estão vendo aí a foto normal e a foto tirada com a máquina térmica. Ela é tirada ao mesmo tempo, tá? Então, vocês estão vendo que nessa foto tirada com a máquina térmica, algumas partes da colmeia, ela está vermelha e branca. E quando vocês veem aí na escala aqui do lado, vocês estão vendo que vermelho e branco, o branco chega a 51,7 graus, quase 52 graus Celsius. Então, algumas partes dessa colmeia estão a 52 graus Celsius. Essa bolinha bem aí que vocês veem no centro, ela estava marcando 40 graus. Então, é uma temperatura bem mais elevada do que vocês viram, que é a temperatura ideal para o desenvolvimento das crias. Então, as abelhas vão usar água para ajudar a reduzir essa temperatura excessiva. Então, aí mostra já a importância da água para as abelhas, não é verdade? E como é que a gente vai fornecer água para as colmeias? Bom, essa água é importante que ela seja limpa, abundante, acessível e garanta a segurança das abelhas. O acessível já é isso, tá? É garantir a segurança das abelhas. Então, vocês estão vendo aí alguns exemplos das abelhas coletando água. Essas fotos foram tiradas 7 horas da manhã, no Nordeste, no Piauí. Então, por aí vocês veem como, pelo menos em algumas regiões do Brasil, é muito importante a gente estar fornecendo água. E o engraçado é que a gente tinha noção que as abelhas não coletavam muita água, só coletavam meio-dia, mas isso vai depender muito da região, viu, gente? Vocês estão vendo que no Nordeste, 7 horas da manhã, elas já estão coletando água, elas já estão precisando de água para estar usando nas suas colmeias. E qual é a quantidade de água que deve ser fornecida? Nós não temos muitas pesquisas aqui, não. Então, a gente vai trabalhar com pesquisas que já foram realizadas há muito tempo atrás em outros países, tá? É porque aqui a água vai evaporar, tem evaporação, evapotranspiração, por isso que não é muito fácil a gente medir qual é o consumo de água das colmeias, mas a gente está tentando trabalhar nisso, tá bom? Então, a gente vai usar essas pesquisas realizadas em outros países, demonstraram que uma colmeia usa por semana 5 litros de água. É bem provável que aqui use muito mais, tá? Mas, se a gente for tirar como base 5 litros de água, isso quer dizer que quem tem 10 colmeias tem que fornecer para seus apiários 50 litros de água por semana. Quem tem 50 colmeias, 250 litros de água por semana. Então, isso é só para vocês terem uma referência da quantidade de água que vocês vão ter que estar fornecendo. E como vocês já viram, água limpa e segura. Então, a água deve ter uma plataforma de pouso. Não adianta fornecer água para as abelhas estarem morrendo afogadas nessa água, tá? Então, água tem que ser segura. Bom, e o alimento energético? O alimento energético, ele vai complementar o mel ou o néctar consumido pelas abelhas, tá? Os alimentos energéticos mais usados são xarope, caldo de cana, rapadura. Muito isso. A gente tem alguns xaropes também feitos com glicose, né, que não são feitos com a sacarose mesmo, que o pessoal adquire, que podem ser usados também, desde que sejam próprios para o consumo de abelhas, tá? Bom, vocês têm aí rapidamente algumas receitas de xarope. Todas essas receitas estão descritas no material complementar. Eu não vou ficar passando aqui para vocês, porque a receita, né? Como receita de bolo, tá bom, gente? Nós estamos também deixando no material complementar um videozinho mostrando passo a passo como produzir o xarope invertido com limão, que a gente usa aqui na Embrapa, tá bom? E ele já foi testado, não tem muito HMF, já tem perguntas lá, né? Ah, não produz muito HMF? Não tem, porque o limão ele reduz a produção do HMF quando a gente usa o xarope, tá bom? Tem a pasta energética também, que já é um xarope com mais açúcar para ficar assim em forma de pasta mesmo, muito usada mais para o sul da região. E o xarope com aminoácidos, que alguns apicultores usam, mas que eu não recomendo. Eu não recomendo porque nós já testamos aqui, não vimos diferença nenhuma. Então, quando você fornece xarope invertido e xarope com aminoácido
para as colmeias, não há diferença de desenvolvimento nos enxames aqui na região Nordeste, tá bom? E o xarope com aminoácido, ele estraga muito rápido, então por isso requer muito mais cuidado, e muitas vezes esses premix de aminoácido, eles têm antibióticos. E aí, principalmente no Nordeste, que você está trabalhando com produção orgânica, né? Outros regiões do país também trabalham muito com produção orgânica. Você não pode estar fornecendo isso, que você pode estar acabando com a produção orgânica de vocês, tá bom? Bom, então as receitas estão aí no anexo, vocês depois vão verificar com calma. E o alimento proteico? O alimento proteico, ele vai complementar o pólen consumido pelas abelhas. Nem sempre ele é necessário, tá bom, gente? Então, assim, em algumas regiões do estado do Pará, no Pantanal também, os pesquisadores da Embrapa que trabalham lá, dizem que você fornecendo xarope é suficiente. Quanto mais xarope você fornece, maior a quantidade de operários que coletam pólen. Então, em algumas regiões não há problema de coleta de pólen, tá? O fornecimento de pólen não é interrompido no período em que há interrupção de fornecimento de néctar, tá bom? E pode ser fornecido também seco ou pastoso, a gente vai olhar aqui um pouquinho, tá? Bom, no Brasil a gente usa muito farelo de soja para alimentar as abelhas, que possui 46% de proteína. Farinha de milho, ela não possui muita proteína, mas ela é muito palatável para as abelhas, elas gostam muito. O farelo de trigo possui 15%. A albumina tem sido muito usada também, principalmente na composição de algumas rações, como o bife para as abelhas, tá? E ela vai ter de 35% a 44% de proteína, dependendo da marca que você está comprando. A levedura de cerveja também tem sido muito usada, tem 45% de proteína. Então, isso aí tudo, esses alimentos, vai depender muito da região que você está, o que é mais fácil comprar, o que é mais fácil adquirir. A gente tem trabalhado muito na Embrapa também, buscando alternativas a essas, tá bom? Então, a gente tem trabalhado muito com folha de mandioca, que tem 26% de proteína bruta, folha de leucena também com quase 27%, o jatobá, que tem pouca proteína, 8%, mas que as abelhas apis mellifera gostam muito. Então, pode ser fornecido, tá? E vagem de pau-ferro também tem 6,5% de proteína, é pouco, mas pode ser fornecido sim, tá bom? Esses materiais alternativos, né? Nós temos aí alguns vídeos mostrando como produzir ração, eles estão aqui no material complementar, né? Então, como usar folha de mandioca, como usar folha de leucena, tá bom? Vocês podem estar vendo aí esse material e verificando como é que faz, e depois, qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente. Outros alimentos que a gente usa muito por aqui, que a gente está pesquisando, é a vagem de algaroba, que tem 7% de proteína bruta, mas tem muita açúcar também. Então, ele tanto pode ser usado aí a vagem, tentando ajudar aí na complementação da proteína, tá? Como você pode estar usando também para complementar um pouco o açúcar, né, que elas estão precisando. Farelo de babaçu, que vem da extração do óleo de babaçu, né? Então, o farelo pode ser usado também, tem bastante proteína. E o babaçu ele é encontrado no Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Tocantins, né? Mato Grosso, Pará. Então, tem várias regiões. Agora, sim, o farelo de babaçu, ele fica rançoso com o tempo. Então, quando vocês adquirirem, utilizem logo. Não adquirem em grande quantidade, porque não adianta armazenar, porque aí ele vai ficando rançoso. E aí, depois que ele fica rançoso, ele pode matar as abelhas, tá bom? Farelo de gergelim a gente já usou também. Ele é muito rico, tem 39% de proteína bruta e tem alto teor de zinco e ferro. E hoje em dia a gente sabe que o zinco e ferro, eles são importantes para fortalecer o sistema imunológico das abelhas. Então, elas ficam com um sistema imunológico fortalecido, elas ficam mais resistentes a doenças, tá bom? A mesma coisa o farelo do girassol, tem muita proteína
e alto teor de zinco e ferro. Tanto o farelo de gergelim como o farelo de girassol, elas gostam muito quando mistura com mel, elas adoram, viu? E como é que vocês vão estar fornecendo aí esses alimentos? Olha aí, ó, a gente está dando aqui um exemplo de um alimentador coletivo. Esse alimentador coletivo eu só recomendo para quem tem muitas colmeias, né? E também para quem está precisando realmente fornecer alimento no período da florada tóxica, né? Que aí você tem que fornecer um alimento simulando ali o voo, a questão da coleta, né, para elas poderem se desviar mesmo da florada tóxica. Então, olha só como é feito esse alimentador aí, ó. Ele é uma melgueira, aí embaixo da melgueira a gente colocou uma tela bem fininha, que as abelhas vão ter que raspar essa tela para coletar o alimento, tá? A gente coloca o farelinho, né, bem fininho aí dentro. Aí é importante, viu, gente? Farinha, farelo, feno, tudo tem que ser muito fino, porque tão importante quanto o que você está fornecendo é a textura do que você está fornecendo, tá? Então, elas gostam, o pólen, ele é um pozinho bem fininho, e é isso que elas estão procurando. Então, procura fornecer um alimento assim na textura de uma farinha de trigo, de num pó bem fininho como uma tapioca, tá bom? Bom, e aí você coloca aí o alimento e elas vão coletando o que a gente bota essa tampa aí embaixo, né? Para ela ficar ali de amparo mesmo, para não ficar caindo no chão. Aí o que não cai, o que elas vai caindo na tampa, elas vão coletando também, viu? E aí a gente tem os alimentadores individual, que tem vários modelos no mercado. Vocês estão vendo aí o alimentador individual de cobertura, que é muito usado para a gente fornecer alimento energético ou proteico, tá bom? Eles têm assim esse modelo tanto com essa chapa galvanizada como ele todo em madeira. Às vezes vaza um pouco na lateral, mas você dá um banho de cera ou de parafina, né? E aí para de vazar, tá bom? Resolve o problema. Esse é o modelo do Little ou de coxo interno, tá? Esse modelo aí, ele tem que ser usado com cautela, porque é muito comum quando a gente trabalha com alimento líquido, as abelhas acabarem morrendo afogadas dentro desse alimentador. Então, procura ver se tem alimento, se tem flutuador, para que elas possam sair. E se observar que elas não estão se adaptando, estão morrendo, elimina, tá bom? Alimentador individual de Boardman, que é esse aí, que a gente usa mesmo para alimento líquido, né? Ele é muito prático, porque ele fica fora da colmeia, a gente vai fornecer. Então, a gente não precisa abrir a colmeia para estar fornecendo esse alimento. E os apicultores têm trabalhado muito com um similar que eles fazem mesmo, tá? Alimentador de Boardman feito com cano PVC e garrafa PET. Então, funciona muito bem. Vocês podem estar providenciando também esse alimentador de Boardman, vocês mesmos fazendo para estar alimentando as colmeias, tá bom? Gente, vamos falar um pouco das precauções que a gente tem que ter na hora de alimentação, tá? Então, fornecer o alimento ao final da tarde, evitar derramar o alimento próximo ao apiário. Isso tudo por quê? Para evitar o saque, tá? O que é o saque? As abelhas, elas sentem o cheiro do alimento e aí elas começam estão desesperadas de fome e começam a tentar roubar de uma colmeia e aí fica um caos quando começa o saque, tá? Se a gente fornece o alimento no final da tarde e começa a ter saque na colmeia, o que vai acontecer? Quando anoitecer, naturalmente o saque vai terminar. Por isso que a gente fornece no final da tarde. Se você fornecer no começo da manhã e começar o saque, aí vai ser o dia inteiro de saque, e aí vocês podem perder muito enxame por conta disso. Evitar derramar o alimento próximo ao apiário é o mesmo motivo. Você derrama ali próximo ao apiário, o cheiro do alimento já incentiva o saque. Evite o desperdício. Forneça uma quantidade de alimento adequada para cada colmeia. Tá certo? Então, procura ver o que elas estão comendo, quanto elas estão comendo, e da próxima vez que for fornecer, forneça a mesma quantidade que elas consumiram, tá bom?
E aí vem o cuidado, alimento fermentado mata as abelhas, por isso que é importante a gente fornecer para elas a quantidade exata que elas estão consumindo. Olha, esse aqui é um dos problemas, tá? Principalmente quando a gente usa alimentador coletivo, aqui vocês estão vendo, a abelha tataíra roubando o alimento que a gente queria dar para as nossas colmeias. Então, como é que faz? Bom, aí nesse caso, as abelhas sem ferrão, elas costumam forragear só até 5 horas, mais ou menos. Então, a gente pega e começa a fornecer o alimento lá pelas 5h30. E as aves, elas vão se alimentar, não se preocupe, tá? Elas conseguem fazer um forrageamento até mais tarde. E se a gente estiver trabalhando com um alimento alimentando sempre na mesma hora, elas aprendem direitinho e aí elas vão tranquilo, tá? Então, se tiver problema de outras abelhas sem ferrão atacando o alimento, você já sabe o que fazer, fornecer mais para o final da tarde, tá? E olha aí na outra foto o saque, tá vendo como é complicado quando a gente fornece o alimento muito cedo, depois vai ficar o dia inteiro com esse problema e a gente acaba perdendo enxame. Então, nós estamos alimentando as colônias para não perder enxame, mas como a gente não fez corretamente, acaba perdendo enxame. Outro problema muito comum quando a gente fornece muito alimento é esse aí, ó. Muitas abelhas acabam morrendo afogadas, tá? Então, por isso que é bom fornecer apenas a quantidade correta de alimento. Isso aí é por causa do excesso de alimento, tá bom? Gente, então, assim, o que a gente tinha para falar de alimentação era isso, só para reforçar que as receitas, várias receitas, elas estão no material em anexo aqui. Nós temos vídeos ensinando a fazer alguns desses alimentos, nós temos um folder com outros alimentos, e o que não está nem no vídeo nem no folder, nós preparamos um material especial para quem está assistindo o curso, tá bom? Então, vocês vão estar recebendo vocês vão poder fazer download desse material com várias outras receitas, tá bom? E aí, vamos aqui recordar algumas coisinhas, tá? A necessidade da alimentação depende das condições ambientais de cada região. Não deixe faltar água para as colônias. Evite desperdício, forneça somente a quantidade necessária de alimento e seja cuidadoso. Uma alimentação fornecida sem as devidas precauções pode gerar vários alimentos, tá?